Então, vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos, o que é esse projeto ProTix, que vocês estão tendo o privilégio de, em primeira mão, ver alguns dos conceitos que a gente trabalhou, de um fórum mais fechado, que nós montamos uma comissão de educação, onde o Paulo e o Eduardo também colaboraram, e a gente vai falar sobre tudo isso daqui nos próximos slides. Muito bem. O que é o ProTix? A gente tem tentado sumarizar o ProTix explicando que tem dois grandes blocos. Um projeto de capacitação e um processo de certificação que tem aí um codinome chamado CPTIX, que vem de Certificação Profissional em Tecnologia da Informação, Comunicação e Saúde. ProTix não é uma sigla propriamente, mas vem de promover, vem de profissionalizar, vem de profissional de tecnologia da informação e comunicação em saúde. Tá? Foi o nome que nós elencamos para definir esse projeto e que tem como objetivo de atingir dois públicos-alvo, em específico o profissional da saúde, que é aquele que trabalha na área de saúde, e o Informata em Saúde. Quer dizer, vocês, por exemplo, do curso de graduação em Informática Biomédica, aí de Ribeirão, se enquadram nesse tipo de profissional, quer dizer, o Informata em Saúde, ou especialista. Esse projeto de capacitação também irá credenciar uma série de cursos oferecidos pelas universidades, pelas empresas, pelas instituições de ensino, que são reconhecidos pelo projeto ProTix e assim também permitirá o acúmulo de pontos na ideia da educação continuada. Alguns itens de apoio ao projeto, basicamente alguns cursos de revisão que nós pretendemos oferecer, o controle da educação continuada com os pontos e com o SBIS virtual, que muitos de vocês já conhecem ou já tiveram alguma aula através dele. Para isso, nós montamos e estamos ainda desenvolvendo uma série de documentos de referência que vão dar sustentação teórica para toda a realização do ProTix. E nós vamos passar por alguns deles durante essa apresentação. Esse projeto ProTix ele tem sido liderado pela SBIS, através de uma comissão de educação, liderada também pelo professor Renato Sabatini, que é nosso diretor de Educação e Capacitação Profissional. Tem a participação de alguns outros profissionais, especialmente o Marcelo Silva, que é gerente executivo da SBIS, e mais recentemente do Lincoln de Assis Moura Júnior, que é parte da SBIS já há alguns anos e é presidente eleito da IMIA, que é International Medical Informatics Association, que congrega todas as sociedades de informática em saúde do mundo. Então, nós trabalhamos fortemente e intensivamente nisso nos últimos meses. Quais são os grandes objetivos do ProTix? Primeiro, ele tem um objetivo importantíssimo de aumentar significativamente a quantidade e a qualidade dos profissionais de informática em saúde, através de capacitação, através de estabelecimento das funções essenciais que eles estão presentes no cenário brasileiro, e também tem o objetivo de coroar todos esses processos, toda essa experiência dos profissionais, através de uma certificação profissional do Informata em Saúde, como nós vamos ver um pouco mais à frente, vocês vão entender do que nós estamos falando. Então, basicamente, eu digo que o ProTix está trazendo, de fato, na prática, a missão da SBIS, que é fomentar e estimular a área de informática em saúde em nosso país. Okay? E é exatamente para isso que nós pensamos quais são essas necessidades nacionais da área de tecnologia da informação e comunicação em saúde, para diversas finalidades, pesquisa e desenvolvimento, gestão, para a parte de treinamento, consultoria. Para isso, identificamos quais são as funções estabelecidas, quais são as competências de um profissional de informática em saúde, desenvolvemos um projeto de capacitação e um processo de certificação. Isso é o ProTix. Okay? Quais são os atributos do CPTix, que é voltado mais à parte da certificação? E seria a prova, o exame que o profissional de informática de saúde tem que fazer para receber um reconhecimento da sua comunidade. Ele não tem valor acadêmico, ele não
serve para fins, por exemplo, de um concurso público, ainda não chegamos neste momento. O que nós queremos agora é algo parecido como um PMP para gerência de projetos, ou para esse CCNA, que é uma certificação da Cisco, ou uma certificação da Microsoft. Queremos reconhecer a competência de determinado profissional na área de informática em saúde. Fortalece as BIs e, principalmente, fortalece a informática em saúde como uma profissão. Acho que vocês não podem esquecer disso. Nossa profissão não é regulamentada, também não estamos falando sobre isso, e o que a gente quer é dar uma contribuição efetiva para aumentar todo o mercado de trabalho para o profissional de saúde que trabalha com a área de informática em saúde. Então, a missão é uma parte essencial da missão da SBIS, né? Nós sabemos que a quantidade de cursos também de capacitação no país é muito baixa. Ribeirão é uma grande exceção, tem formado vários profissionais aí todos os anos através do curso de graduação, mas sabemos que isso é muito pouco para a demanda que nós temos no Brasil. Tá? E nós precisamos buscar isso e precisamos estimular todo o mercado. A gente estabeleceu algumas premissas essenciais para o Protix. Então, ele tem que responder às necessidades brasileiras, mas, ao mesmo tempo, manter os mesmos padrões internacionais de qualidade e boas práticas, para que se tenha um alinhamento com o cenário internacional, para saber que, por exemplo, um profissional certificado aqui no Brasil não terá automaticamente a sua certificação no CIP-RIMS ou no CIP-RIMS do Canadá, por exemplo, mas tem um equilíbrio de conhecimento com que essas outras certificações estão exigindo, né? E isso é uma premissa importante. Também pressupõe que várias organizações de ensino e pesquisa sejam as próprias entidades a oferecer os cursos de capacitação, né? Mantendo-se uma série de aderências ao processo. E será a SBIS, né, como entidade que congrega os especialistas na área de informática em saúde aqui no Brasil, a certificar isso, a reconhecer essa competência, essa experiência do profissional de informática em saúde. Isso é um processo evolutivo, tá? Então a gente está fazendo agora a primeira versão de tudo isso, nós sabemos e esperamos que ele evolua, que ele seja modificado num processo incremental e interativo, tá? Isso é naturalmente, tudo que a gente está falando aqui, no próximo ano terá uma melhoria, um aperfeiçoamento. Bom, a gente também não tirou tudo isso nas nossas cabeças, a gente também não é tão inteligente assim, certo? Por mais que a gente se esforce, a gente tem que, nessa vida, copiar as coisas boas e não reinventar a roda, tá? Isso é uma coisa natural na nossa área, que foi muito levado em conta na hora de conceber esse projeto. A gente fez uma revisão extensa do que existia em todo o mundo, né? Nós analisamos, por exemplo, que a Inglaterra fez num projeto gigantesco lá do Connecting for Health, do NHS, né, que é o Ministério da Saúde inglês, que criou todo um framework para a área de informática em saúde, como ter um profissional, como é uma carreira de um profissional de informática em saúde. Nós analisamos muito o CIP-RIMS, que é da RIMS, que é uma associação americana voltada à área de informática em saúde também, que tem um processo muito maduro de certificação profissional. A RIMS, para vocês terem ideia do tamanho do que é a RIMS nos Estados Unidos, o último congresso que eles fizeram foi realizado em Orlando, teve 33 mil pessoas. Tá? Então, é uma coisa gigantesca e essa área toda congrega muito o mercado, as universidades, o governo. Né? E tem a AMIA também, foi um benchmark importante que nós fizemos através do AMIA 10x10, quer dizer, o AMIA, um projeto da AMIA para a área de capacitação. Okay? Então, vamos ver primeiro o que tem no mundo para criar o nosso. E nós evoluímos muito e entendemos que uma colaboração mais próxima com algum país ia adiantar muito, ia ser um atalho, né? Uma forma mais rápida de a gente fazer as coisas por aqui. E daí nós fizemos uma colaboração com o COACH, que é a Associação Canadense de Informática em Saúde,
E estabelecemos isso através de uma parceria formal. Nós temos um convênio de cooperação com a Coach para definição na área de padrões, na área de capacitação e treinamento, que é exatamente o ProTix, e algumas ações também de colaboração na área de telesaúde. Então foi muito bom ter realizado esse convênio com a Coach. E eles têm uma experiência fantástica, né? A Code nos inspirou muito. O Neil Gardner e a Alison Gardner, que são parte integrante do Code, estiveram aqui conosco durante 3 dias, no início de fevereiro deste ano, né? Participando de uma reunião, primeiro aberta, de um seminário de educação em informática em saúde, seguido depois de uma reunião de trabalho, que o Paulo participou, o Eduardo também, e foi muito bom ver a experiência. Eles começaram, por exemplo, identificando as necessidades, quer dizer, que mercado é esse para o profissional de informática em saúde. Tá? Eles têm, por exemplo, uma previsão que vão precisar de mais entre 14 e 32 mil novos profissionais de informática em saúde no Canadá até 2014. Ninguém pensa em mudar para lá, tá? O Brasil precisa de muita gente, vocês têm que ficar aqui. Vocês podem ir lá aprender, estudar e voltem para o Brasil que precisamos de gente boa qualificada aqui. Mas o Canadá fez esse estudo que mostrou quais eram os caminhos a serem adotados. Eles também definiram todas as funções, os cargos, os perfis funcionais de um informático em saúde nos diversos lugares onde ele poderia trabalhar. E distribuíram, através de um documento que define cada um dos perfis profissionais, o que, por exemplo, faz um CIO, na área de saúde, obviamente. Então, tem uma descrição do cargo e tem quais são as competências que esse profissional informático em saúde tem que ter. Okay? Definiram também uma matriz de carreira, está aqui a matriz de carreira original. Ele define, por exemplo, os níveis, né, de conhecimento que o profissional tem que ter na área e o respectivo, a atuação ou cargo que ele tem no mercado. Tá? Então, por exemplo, para ser um CIO, ou vamos pegar o caso daqui, o CTO, que é o Chief Technology Officer, ou o CIO, ou um CMIO, que é o Chief Medical Information Officer, tem que ter um nível de conhecimento muito alto, tem que ser um nível de conhecimento master. E isso ajuda a entender que o profissional que está começando a sua carreira, por exemplo, aqui como analista de negócios, possa evoluir, né, até chegar a funções de seniors ou a função de diretor de tecnologia e assim por diante. Okay? É um caminho, como isso chega lá. No Protix também nós começamos a fazer isso daqui. A gente copiou de forma autorizada uma série de ideias do que o Canadá fez. Mas para mim, sem dúvida, o Canadá acertou muito através da Coach na área de capacitação e educação para o profissional de informática em saúde. E o Canadá também acertou muito na sua estratégia nacional para registro eletrônico de saúde. Quem tiver um pouco mais de curiosidade sobre isso, sobre registro eletrônico de saúde e o cenário nacional, vocês podem ler no meu blog, que está na Saúde Web. O blog chama-se Informática em Saúde em Foco. Isso eu escrevi agora esses dias sobre o nosso plano. Qual é o nosso plano para registro eletrônico de saúde? Então, tem algumas mensagens lá sobre o Canadá. Okay? Os níveis estão voltando aqui, os níveis são definidos. E eles também definiram uma coisa muito, muito interessante. Esse foi o primeiro documento que nós traduzimos e adaptamos para a realidade nacional. O que é e quais são as competências de um profissional de informática em saúde? O que é que ele tem que ter de experiência e conhecimento? O que é que ele tem de ter de habilidade e quais são as atitudes, né? Nesse conceito de competências, que é justamente o que está aqui nesse quadro explicando, que competências essenciais são um conjunto de conhecimento técnico, de habilidades e atitudes mínimos e necessários para executar uma dada função de maneira adequada. E aqui no nosso caso, quais são as competências de um profissional de informática em saúde. E aqui tem um pouco do que a SBIS considera que um profissional de informática em saúde é. Né? Primeiro que ele é um profissional, parte de uma equipe multidisciplinar, não pode esquecer isso.
tem gente de TI, pessoal da área de gestão, tem profissionais de saúde, tem uma equipe multidisciplinar por natureza, né? Ele tem que atender os princípios éticos, tem que saber da área de informática em saúde, afinal, né? Tem que saber utilizar a informação, e ele tem que ser, sempre eu tenho tentado passar essa mensagem, tem que ser, acima de tudo, um líder, que vai definir como a área de informática e saúde irá se desenvolver em cada uma das suas instituições ou empresas que esse profissional esteja trabalhando. Também outro documento importante é o Código de Ética da SBIS, né, que foi definido aí como uma tradução do Código de Ética da IMEA. E nessa parte de competências essenciais, o documento canadense que nós adaptamos, e que vocês podem ver todos os detalhes disso no site da SBIS, já está lá porque nós fizemos consulta pública, ele divide o conhecimento que um profissional de informática em saúde precisa ter em 3 grandes áreas, né? A área de tecnologia da informação, obviamente, a área de saúde e a área de gestão. Então, vocês vejam que são 3 grandes áreas que fazem com que o profissional de saúde precise não somente saber dos bits e bytes, mas também ter competência na área de saúde, obviamente que conhecer o sistema de saúde brasileiro é parte integrante disso, né? E entender de gestão de projetos, gestão de mudanças, a parte também de vigilância, controle e avaliação, enfim, ter conhecimento sobre gestão. Essas competências, então, estão sumarizadas num documento, vocês podem ter acesso a isso. É a versão 1.0, que agora também a gente vai abrir para consulta pública, junto, nós já fizemos, só uma informação importante, nós já fizemos consulta pública dessas competências durante um período, se eu não me estiver enganado, durante o mês de junho ou julho. Nós, então, agora vamos pegar todo esse bloco de documentos recentemente elaborados e mais a versão trabalhada das competências e colocar para consulta pública. Enfim, dado esses documentos de referência, competências essenciais, definição de cargos, de perfil e a matriz de carreira, nós começamos a trabalhar em qual seria o nosso projeto de capacitação. E aí vem uma coisa importante, nós usamos um modelo muito parecido com o que a AMEA fez, né? Que era originalmente chamado de AMEA 10x10 ou 10x10, que tem um objetivo claro de capacitar 10 mil pessoas até 2010. Eu nem sei se eles conseguiram isso. Tem um artigo que fala sobre as metas alcançadas. Se eu não me estiver enganado, eles conseguiram bater essa meta. E agora eles têm uma nova meta do 20x20, ou 20x20, de treinar 20 mil pessoas até 2020. Né? Nós nos inspiramos neste projeto para criar um nosso projeto de capacitação. E daí entendo uma premissa importante. A SBIS não é uma instituição de ensino. E não sendo instituição de ensino, não é ela a oferecer diretamente os cursos e toda a capacitação necessária para o profissional de informática de saúde. Mas é a obrigação da SBIS desenvolver pequenas ações diretas, né? Alguns pequenos cursos, fazer ciclos de seminários online, que o professor Sabatini tem realizado com muito sucesso isso, mas principalmente fomentar a criação de novos cursos. Não estou só falando de cursos de graduação, estou falando de cursos de pós-graduação, especializações, MBAs, criar cursos mais cursos de mestrado e doutorado no nosso país. Então, fomentar essa criação, definindo currículos mínimos para isso, recomendações para que tudo isso aconteça. E principalmente credenciando alguns cursos, principalmente aqueles oferecidos por instituições de ensino, por empresas, etc., de forma que mantenha um mínimo de qualidade e que esses cursos realizados pelos profissionais possam contar pontos na nossa educação continuada, tá? Como parte do PAP, como prática de aprimoramento profissional. Tem algumas metas que nós estamos, por enquanto, ainda chutando alguns números. Esses números não são definitivos, até porque a gente está estudando o que mercado tem para tudo isso. Que é capacitar esses 10 mil profissionais, certificar 400 profissionais, vamos ver. Então, são metas que às vezes me parecem ousadas, outra hora me parece que para o Brasil é muito pouco, né? Se o Canadá tem mais ou menos 35 milhões de pessoas
e precisa mais ou menos aí de 15 mil profissionais de informática em saúde, quanto o Brasil precisa? Já fizeram a conta? 50 mil mais ou menos, né? Então, é muita gente. Tá? Parte também de tudo que nós fizemos, seguimos as recomendações da IMEA. Existe um documento fantástico escrito pela IMEA sobre recomendações para a área de educação e informática em saúde. Recomendo que vocês leiam esse documento, é muito importante, ele dá muitas informações. Ele até define qual é a abordagem que tem que se ter para se criar cursos e demais ações de capacitação na área de informática em saúde, inclusive mostrando qual é o imbricamento que há entre a área de informática em saúde, ou a informática biomédica, vocês vejam que a IME aí já chama de Biomedical in the Health Informatics. Você vê qual é o imbricamento que tem entre esta área e outras áreas de conhecimento, por exemplo, aqui a área de engenharia biomédica, né? A área, obviamente, de TI, né, que tem um grande imbricamento, né, e assim diversas outras áreas que influenciam o conhecimento e a prática do profissional de informática em saúde. O AMIA 10 by 10, como eu falei, foi uma grande referência. Quem quiser mais informações, está aí a página da AMIA. É muito interessante. Tem algumas ações em outros países, por exemplo, o Hospital Italiano de Buenos Aires, eles traduziram alguns cursos do AMIA 10 by 10, estão oferecendo para alguns países, não só a Argentina, alguns países de língua espanhola. E o projeto nosso de capacitação do Protix, ele tem uma série de ações que a gente quer desenvolver ao longo dos anos. Quer dizer, entendam que o Protix é um projeto, é um programa de longa data. A gente está apenas agora dando pontapé inicial, ele vai ser uma atividade continuada para tudo isso, né? Através da definição de um credenciamento específico de critérios de apoio para cursos e eventos de terceiros. Isso tudo tem que culminar, tem que ser concretizado depois com um processo de certificação profissional. E aí vamos falar um pouquinho disso. O processo de certificação é uma avaliação, quer dizer, uma prova que o profissional que assim desejar irá fazer, né? E tem um objetivo central de estabelecer um processo formal de certificação do profissional de informática em saúde, que tem o nome de CPTICS, né? A partir das necessidades, perfis e competências mínimos definidos em toda a construção do PROTICS. Bom, quem poderá se submeter à prova de certificação? Né? Os candidatos, por exemplo, como vocês, graduados, ou quer dizer, aqueles após a graduação, quando tiverem terminado o curso, tenham terminado, então, todas as matérias, passado com nota mínima exigida aí, passado pelo crivo do Paulo, certo, Paulo? Senão você não deixa ninguém se formar. Possam, então, fazer essa prova. Isso é opcional, gente, entendam. Todas essas... Vejam, aqui eu tenho informática em saúde, tenho engenharia biomédica, tenho a área de saúde, tenho experiência na área, tem uma série de profissões. Informática de saúde é muito profissional. Quando esses profissionais se interessarem em fazer a prova, né, eles vão se submeter a uma prova de que vai variar de 100 a 150 questões de múltipla escolha e que necessariamente cobrirá as 3 áreas de conhecimento que foram preconizadas pela SBIS como competências essenciais de um profissional de informática em saúde, tá? Que estão lá descritas no documento de competências. Esse CPTICS, reforçando para vocês, é uma certificação profissional, não tem valor acadêmico, não esperamos isso neste momento. Ele reconhece aqueles profissionais que têm as competências mínimas essenciais, será um diferencial importante para o profissional ter sido reconhecido pela sociedade que congrega os especialistas na área, né? Tem que ser revalidado a cada 3 anos, ou através de uma nova prova, ou através da comprovação e o acúmulo de pontos no projeto, no sistema de educação continuada. Okay? Tem isso uma parte importante. Não adianta fazer a prova
e daí não precisa fazer mais nada. É igual a médico, né? Como eu. Eu mesmo hoje, como médico, apesar de há 10 anos não trabalhar como médico, se eu quiser abrir o meu consultório amanhã, eu posso abrir. E não tem um processo, infelizmente, de validação e revalidação. Isso é importante que a gente tenha isso na nossa área para manter todo mundo evoluindo, né? Continuar a trabalhar e se especializar e entender cada vez mais do nosso métier, né? Digamos assim. E finalizando, a gente construiu todos esses documentos de referência que vão desde o código de ética, critérios, o currículo mínimo, as competências essenciais, quais são os perfis profissionais, qual é a matriz de carreira para o profissional entender qual é a progressão dele na vida profissional, uma tabela para o controle da educação continuada e estamos elaborando este último, que é o guia de estudo. Nós estamos ainda elaborando, não será aberto para consulta pública ainda neste mês, só vai acontecer provavelmente lá para o mês de março, que nesse guia de estudo vai mostrar quais são os tópicos essenciais relacionados às competências que o profissional precisa estudar para passar na prova. Tá? Então, pessoal, isso são os conceitos principais do PROTICS, são as informações que nós organizamos e coletamos só para concluir a minha fala e abrir para as perguntas e comentários de todos vocês, reforçando mais uma vez o que é o PROTICS, para ficar bem claro para todos. Né? Então, primeiro está aqui na base toda a parte conceitual, né? Tudo que nós tivemos que elaborar como documentos de referência para dar sustentação técnica e está bem documentado quais são as competências essenciais, quais são os perfis profissionais da área de informática em saúde, qual é a matriz de carreira, como o profissional pode evoluir, oferecer um guia de estudo, oferecer uma série de manuais, tabelas, códigos que são a base conceitual do PROTICS. Estabelecemos dois grandes eixos do projeto. Um é o projeto de capacitação, lembre do credenciamento de cursos, da reconhecimento então de empresas, instituições, universidades que oferecem curso na área, sejam de graduação ou pós-graduação. Esse projeto de capacitação ele é voltado tanto para o profissional que trabalha na área de saúde, como também para o especialista em informática em saúde. E, finalmente, nós estamos construindo um processo de certificação, o CPTICS, que será uma certificação profissional para reconhecer a competência que o profissional de informática em saúde tem, né? E ele é voltado unicamente para o informata em saúde, para o especialista. E para isso nós estamos construindo uma série de ferramentas de apoio, cursos de revisão, o controle da educação continuada, as pequenas ações de educação que vêm sendo realizadas. Isso foi feito para todos nós que trabalhamos na área de informática em saúde. Foi feito para vocês que estão fazendo curso de graduação em informática biomédica em Ribeirão. É feito por profissional que trabalha no hospital, é para o profissional que trabalha numa empresa de TI que atende a área de saúde, é feito para os profissionais que trabalham em governo, são feitos para os pesquisadores, é feito para todo mundo que está relacionado ou que trabalha na área de informática em saúde. Então é isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu